Vamos lá, vou dividir a minha tela aqui com vocês. Muito bem, ok. Então, muito obrigada pela presença de todos e, novamente, desculpa pelo meu atraso. Meu nome é Daniela, vou até tirar o óculos aqui, que fica melhor. Meu nome é Daniela Garcia, eu sou diretora de operações do Instituto Capitalismo Consciente e trabalho junto com o Dario e com uma equipe que nos acompanha e que monta todos os nossos eventos e todas as nossas comunicações com todos vocês. É um enorme prazer tê-los aqui. A gente vai passar por uma apresentação que eu devo fazer rapidinho para que vocês possam ter uma noção um pouco mais aprofundada da história do capitalismo consciente, de algumas ações que a gente tem aqui no Brasil e da nossa gestão também, para depois passar a palavra para a Thalita. Nada melhor do que começar a história do capitalismo consciente falando um pouquinho de como ele surgiu no mundo e como é que a gente chegou aqui. Então, em 2004, aproximadamente, um professor de marketing indiano, naturalizado americano, recebe nas mãos um número bastante substancial de gastos das empresas americanas com publicidade. E ele fica muito incomodado com aquele número, porque representava uma forma de aproximação dos clientes das empresas americanas de uma forma muito poderosa, né, com gastos muito volumosos. Mais do que isso, ele se incomoda também pelo fato dele ser indiano e naquela ocasião a soma era praticamente o PIB da Índia. E ele resolve então entender por que as empresas americanas têm esse altíssimo gasto publicitário para aproximação com seus clientes, o que diferenciava muito de empresas que tinham uma reputação altíssima nos Estados Unidos e que tinham uma aproximação muito grande com os seus clientes, mas não através da mídia, através de outras formas de aproximação. Ele então convida a turma dele de marketing para fazer um aprofundamento numa pesquisa de mercado, e eles encontram então um ecossistema de empresas muito diferentes. Empresas, e eram 18 empresas listadas depois na pesquisa, que tinham uma relação de valor compartilhado, uma relação com os seus stakeholders de uma forma muito diferente. Mais do que isso, essas 18 empresas reúnem uma série de características que vieram a ser depois os pilares do capitalismo consciente, mas que passam a ser entendidas como empresas que estão com um olhar muito diferenciado do que só aquelas que desejam o lucro para acima de tudo. Em 2007, essa pesquisa é revisada por ocasião dos subprimes e ele percebe, então, que essas empresas são muito resilientes, ainda assim, em tempos de crise, e que os clientes que são muito próximos por essa troca de valor compartilhado que existe nos negócios, se mantêm próximos e se mantêm fiéis a essas empresas, mesmo em tempos tão difíceis. O John Mackey, CEO do Whole Foods, lê o rascunho dessa pesquisa e fica muito impressionado, porque ela relata muito daquilo que ele vinha fazendo ao longo do tempo de criação da sua própria empresa. Ele então procura o professor Raj e juntos fundam um movimento que deseja se relacionar com empresas que tenham o mesmo conceito e a mesma linha de condução, uma condução de longo prazo, uma condução longeva, olhando para esse valor compartilhado e para stakeholders de uma forma diferenciada. Em 2010, eles juntos fundam, então, o Movimento Capitalista Consciente e logo na sequência, em 2012, eles escrevem juntos um livro chamado Capitalismo Consciente, que faz um aprofundamento no próprio case de Whole Foods. Em 2013, um grupo de empresários brasileiros, muito incomodados com a forma com a qual os negócios eram conduzidos por aqui também, decidem fazer uma viagem nos Estados Unidos para um evento e lá conhecem o capitalismo consciente e se encantam pelo movimento, entendem que era esse movimento que eles gostariam de ter no Brasil, pedem a chancela para que o movimento venha para cá e trazem, então, em 2013, com a fundação então, do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Nós somos o que eles chamam de chapter internacional ou filial aqui brasileira desta matriz americana. Nós somos uma ONG, a nossa governança é uma governança que indica gestões de 2 anos e ao longo desse tempo tivemos 3 gestões. A primeira gestão ficou muito no mundo dos CEOs e dos fundadores, onde a gente conseguiu espalhar muito do conceito do que era o capitalismo consciente entre todas as empresas, e foi a segunda gestão que trouxe para a gente uma entrega um pouco diferenciada,
para levar ao mundo das empresas brasileiras um pouco sobre exemplos e práticas do capitalismo consciente aqui no Brasil. Foi a gestão do Rony e do Hugo que trouxe para nós a possibilidade das associações, o lançamento de novos livros do capitalismo consciente e também a primeira edição da pesquisa Empresas Humanizadas, que reflete muito da ideia do professor Raj, mas agora aplicada no Brasil, para que a gente consiga achar as empresas brasileiras, e localizamos, que têm referências e práticas mais humanas, sustentáveis, inovadoras e orientadas para stakeholder, para que a gente pudesse ter também uma amplitude desses exemplos. A nova gestão, que começa agora em 2020 e segue até 2022, cujo diretor-geral é o Dario, que está aqui conosco, e a presidência do Hugo Bettlin, tem uma nova e diferente abordagem, toda orientada para nutrir a nossa comunidade de empresas com ferramentas e fazer uma expansão pelo Brasil, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Um dos pontos mais interessantes da nossa história foi em março de 2019, quando a gente reúne 500 pessoas aqui no Senac, em São Paulo, para um evento que marcou a nossa história e que nós reunimos palestrantes nacionais e internacionais para falar um pouco de capitalismo consciente. E é da boca desses cofundadores e desses palestrantes que eu deixo o vídeo a seguir para vocês, que fala muito sobre a nossa essência e o nosso conceito. At the end of 10 years in corporate communications, my spirit was hungry, my soul felt empty, and I started questioning myself, isn't there more to life? I really had a frustration with the story of business, that business is only about making money, and to do that we use employees, we use customers, we use natural resources. When I went to college, I wanted to make a difference in the world and didn't think business was the way to do it at the time, admittedly. For me, this is a very, very meaningful way of elevating the promise of capitalism with greater consciousness. Government cannot solve these problems. Non-profits, religious organizations cannot solve these problems. Only business can solve the biggest problems in the world. Somos pequeno grupo de pessoas inconformadas que simplesmente não aceita o inaceitável. Em 2013, quando eu li o livro, né, a sensação era, cara, encontrei a minha Bíblia, né? Assim, tudo que eu não sou um alien nesse mundo. Here is a tribe of people who are all believing the same thing, and we can tell a new story for capitalism and how it can indeed be a force for good. People are more conscious of the decisions they make and how they live their lives. The same is true for the companies. And that is like a tide, an ocean tide that lifts all boats. Quando a gente olha o topo da S&P 500, das 500 empresas mais valiosas do mundo, o topo é todo composto por empresas de tecnologia que nasceram de um propósito. Todas as empresas que têm uma missão maior do que simplesmente o lucro. A gente entendeu que o lucro não é o suficiente para que uma empresa se perenize e continue gerando valor para a sociedade ao longo do tempo. Uma empresa que não preocupa com o seu capital humano, que não preocupa com a consciência do seu papel, está se provando através de estatística que ela não dura. Quando eles também se preocupam na preservação da sociedade, na preservação do meio ambiente, certamente a sociedade vai ser mais pujante, vai ter mais renda, as pessoas vão ser mais felizes e, por consequência, a gente vai ter um mundo muito melhor. So we say that profits are important. It is socially irresponsible not to make profit, but you have to make profit in the right way. It is putting people at the center and saying we will make profit only by improving human flourishing. And that's the important element here. Acho que não tem mundo ideal, tem um mundo possível, um mundo melhor, um mundo mais justo. E todo mundo junto, empresários, trabalhadores, poder público, poder privado, todo mundo junto. Everyone who is a stakeholder in your organization must win and must feel included in your success. This is the paradigm by which people practice and perceive all of business, and that it unleashes the potential of humanity to work together to help one another out and create a more thriving world. So we think this is the answer to peace and prosperity
on the planet, to have business operate in a healthy, loving, cooperative, value-creating way. Muito bem. Nós existimos para ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil, e essa é a frase que abre o nosso manifesto aqui no Brasil. Nós entendemos que nós, como instituto, conseguimos inspirar empresas a se tornarem lugares mais humanos, mais sustentáveis, mais inovadores, e todos nós juntos conseguiremos, no nosso ecossistema, ajudar a fazer tantas mudanças para que a gente possa diminuir as desigualdades de todas as formas. Nosso credo é um credo que é traduzido do americano, e a gente gosta muito dessa definição de negócios, que diz que o negócio é bom porque cria valor, é ético porque é baseado na troca voluntária, nobre porque pode levar à existência e heróico porque tira as pessoas da pobreza e gera prosperidade. Mais do que isso, a gente fala muito e sempre, constantemente, sobre propósito. E para dar mais um segundo tom a respeito de como é que a gente encara propósito, eu deixo vocês com um vídeo do John Mackey, nosso cofundador, falando um pouquinho sobre isso. So, why have I gotten so deeply involved in conscious capitalism? The purpose, the higher purpose of conscious capitalism is to elevate humanity through business. Business is a force for good in this world. It does more good on this planet than all the governments and all the nonprofit organizations combined. Why is that? Because business is the value creator. We create value for customers, employees, suppliers, investors, and the communities that we're in. It's business that's been lifting humanity out of poverty. 85% of everyone alive 200 years ago lived on less than $1 a day. We've decreased that. Business, capitalism has decreased that to under 10% today. It is phenomenal. The life extension has gone from less than 30 across the world to now into the upper 70s. Again, done through business. But business can be done in a more conscious way. It can have a higher purpose. It isn't only about making money. There's nothing wrong with making money. Making money is important to business. It's like my body produces red blood cells, and if I stop producing red blood cells, I would die. It doesn't follow logically that therefore that's the higher purpose of my life. Business must make money or it will die, but it doesn't follow that the purpose of business is to make money. Rather, business has its potential for a higher purpose, and that higher purpose will fall back into the value creation that your business is doing to help people, to help the customers, to help the employees, to help the suppliers, to help the investors, to help all the major stakeholders. Então, como eu falei lá no início da nossa timeline, quando se construiu o movimento capitalista consciente, construiu-se também os 4 pilares que regem todo esse conceito. E nós entendemos que as empresas são capitalistas conscientes, aquelas que têm um propósito maior e entendem o porquê existem, para muito além daquilo que fazem ou aquilo que vendem. Tem uma liderança forte e consciente à sua frente, um líder que levanta a bandeira pelo seu propósito constantemente. É um negócio que nasce orientado para stakeholder e entende a função e a importância de cada um dos seus stakeholders e entende qual a geração de valor compartilhado que pode fazer com todos eles. E tem uma cultura forte, consciente e resiliente, fazendo o alicerce de tudo isso para que a empresa possa seguir numa jornada de longevidade. Toda a nossa literatura, e nós já temos 7 livros editados aqui no Brasil, mostra um pouco sobre o que são esses pilares. E nós recomendamos que vocês, na medida do possível, possam lê-los para que vocês possam se aprofundar um pouco mais em capitalismo consciente. Nós temos aqui na fileira de cima, no meio, Empresas Humanizadas, que retrata a pesquisa original do professor Raj, ao lado Capitalismo Consciente, que é o livro, como eu disse, a Bíblia do Capitalismo Consciente, escrito por ele e pelo John Mackey. Na parte de baixo, Todos São Importantes, é um livro bastante recomendado para quem gostaria de ouvir e ler um pouco mais sobre orientação para stakeholder. Ao lado, Liderança Shakti, que fala do equilíbrio dos poderes masculino e feminino dentro de um líder consciente. Capitalismo Consciente, o guia prático,
com dicas para aplicação dentro dos escritórios, das empresas. E na parte de cima, Empreendedorismo Consciente, que é o livro que retrata os cases da pesquisa feita no Brasil. E o último lançamento do professor, que Empresas que Curam, que fala um pouco sobre a função social das empresas no momento atual. Mas vamos lembrar um pouquinho e relembrar daquilo que o John Mack estava falando no vídeo dele, e ele fala que o capitalismo foi responsável por grandes mudanças no globo em momentos de alta performance. Foi com o capitalismo que a gente teve uma diminuição bastante significativa da pobreza e do analfabetismo, e que a gente teve um aumento substancial da renda per capita mundial anual, assim como da expectativa de vida. Mas é fato também que o capitalismo trouxe inúmeras desigualdades. E não só no mundo, mas a gente pode ver isso aqui também no Brasil. A gente coloca sempre esse slide que representam o Morumbi aqui em São Paulo, e é uma foto muito emblemática, porque ela não é photoshopada, ela é verdade, né? A gente tem de um lado o Morumbi rico e do outro o Morumbi comunidade. Mas isso tudo para dizer que na economia mundial também a gente tem desigualdades bastante grandes, e que foram muitíssimo acentuadas pela pandemia, inclusive. A gente tinha até antes da pandemia 800 milhões de pessoas passando fome e do outro lado 2 mil bilionários. Esses números mudaram consideravelmente e mudaram inclusive na economia brasileira também, trazendo mais gente a uma linha de fome e de insegurança alimentar, assim como outros tantos com dificuldades econômicas substanciais. Mas aqui, voltando no nosso discurso, e a gente quer entender um pouco dessa timeline de como é que o capitalismo consciente surgiu até no ambiente dos negócios, vamos relembrar um pouco que a crise dos subprimes em 2007 e 2008 nos Estados Unidos trouxe para a economia mundial uma descrença enorme. É lógico que se falava de economia circular e sustentabilidade até aquela ocasião, mas naquele momento especificamente torna-se muito importante falar da descrença desse modelo econômico e de como é que a economia pode seguir para adiante. É nesse momento que o dinheiro perde exatamente o protagonismo e surgem aí as economias de plataforma que facilitam enormemente a vida das pessoas financeiramente e proporcionam que elas possam ter outros recebimentos. Mas o eco dessa economia toda passa também pelas bocas de pessoas muito importantes e de pessoas que realmente podem orientar e ressignificar a economia em âmbitos muito superiores. E aí a gente traz 4 exemplos muito importantes de pessoas que são muito influentes na economia mundial e que ao longo dos últimos 4, 5 anos vem se manifestando também de uma forma muito contundente. A gente começa com o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock. A BlackRock é uma gestora de ativos, a maior carteira mundial, e ele escreve sempre ao final do ano aos CEOs das empresas que têm ações com eles. E nos últimos 4 anos ele vem referendando o tempo todo de que as empresas que não têm um olhar diferenciado para a sua governança, para o seu propósito e que não são orientadas para stakeholder, são empresas que certamente irão perder no longo prazo e que elas precisam se reestruturar, elas precisam se reorganizar e se refundar, renascer, na verdade, para que elas tenham todo um olhar diferenciado para o planeta e para todas as desigualdades que elas podem suprir. Para além do Larry Fink, a gente tem um grupo chamado Business Roundtable nos Estados Unidos, que congrega uma série de CEOs, e 180 deles assinaram uma carta muito significativa no ano passado, dizendo que sim, eles se comprometiam que seus negócios tivessem uma orientação e um olhar muito diferenciado para stakeholders a partir desse ano. E assim eles estão fazendo, e como vocês veem, são empresas de renome internacional. Mais do que isso, o Financial Times, que é um jornal e um publisher há muitos anos totalmente orientado para a economia, passa a fazer uma campanha chamada o capitalismo, né, por uma nova refundação, um tempo para ele se refundar, e que se torna um eco também muito importante em todo o globo. E para terminar, mas não menos importante, o Fórum Econômico de Davos abre em 2020 com o capitalismo orientado para stakeholder, fazendo uma reflexão do quanto isso é relevante para os negócios e o quanto isso é ainda mais relevante quando se tem meio ambiente, toda a população e toda a sociedade civil como um dos stakeholders que a gente deve prestar muita atenção. Tudo isso forma um eco enorme
sobre capitalismo e como ele pode ser mais consciente, como ele pode refundar e reorganizar as companhias, que tem muito a ver com aquilo que nós pregamos no Instituto. A gente sempre fala que um propósito mais uma visão estratégica bem orientada gera impacto social, e uma empresa pode determinar se o impacto social que ela está gerando é positivo ou negativo. Essa é uma decisão que depende dela. Muitas das empresas que estão conosco deixam de dizer que querem ser a melhor organização do mundo para falar que desejam ser uma organização melhor para o mundo, entendendo que elas fazem parte de um sistema e de uma organização que pode levar as pessoas à prosperidade e à abundância de uma forma muito diferente. No entanto, sempre nos questionam a respeito de resultados. Quando se fala em capitalismo consciente, não raro a pergunta vem: mas fazer isso realmente faz diferença? E aí, para responder isso e outras perguntas, eu deixo a apresentação com o Dario, que segue daqui para frente, para contar um pouco para vocês do que é a pesquisa Empresas Humanizadas e a nossa estratégia no Brasil. Bom demais, dona Daniela. Obrigado. Obrigado aí pela apresentação, sempre caprichada, é feito com muito carinho. Então, gente, a gente faz essa primeira parte para dar um pouco de contexto para todos vocês que estão chegando, né? A gente não sabe se vocês leram os livros ou não. Aliás, a gente tem hoje os livros, né? Não todos eles, mas alguns deles com síntese, né? Resumo, sinopse lá no Pocketbook for You. Então, depois vocês podem ter acesso depois, a gente fala mais disso. Mas vamos lá. Então, como a Dani falou, o Instituto está no Brasil desde 2013 e 2017 é um ano super especial e importante, que é quando, em aliança com a USP, Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos, a gente, por meio do professor Pedro Paro, que hoje é o nosso diretor de educação, a gente roda essa pesquisa no Brasil. Nos Estados Unidos, né, o próprio livro Empresas Humanizadas, lá originalmente publicado como Firms of Endearment, né, ele deu uma chacoalhada no mercado de capitais, principalmente, mostrando, né, a performance dos negócios estudados lá, os ditos negócios conscientes nos Estados Unidos, a performance dos valores das ações deles em bolsa, principalmente em momentos de crise, ali na crise do subprime de 2008, né? Os preços das ações deles chegando a bater 1.600% mais, né? Mostrando a resiliência desses negócios. Então, ficou claro que num contexto como o dos Estados Unidos, negócios que cuidam das partes da comunidade, do meio ambiente, dos fornecedores, dos funcionários, que têm um propósito claro para além da geração de lucro, principalmente em momentos de crise, eles demonstram sua resiliência, né? E a gente tinha essa dúvida, nessa questão, será que no Brasil, com um contexto tão diferente, a gente vai validar esses números, né? Essas mesmas hipóteses, né? E então, num trabalho muito científico, muito especial, feito com a USP de São Carlos de 2017 a 2019, nós monitoramos um bom volume de empresas para tentar chegar nessa resposta. Passa para mim aqui, Dani, por favor. Você que está com a apresentação aí. Estou tentando, Dario. Não, tranquilo, às vezes trava mesmo. Então, nós falamos com 1.115... Nós monitoramos 1.115 empresas do Brasil. Monitoramos como? Em base de dados abertas, Glassdoor, Reclame Aqui. E aí, nós fomos observando as empresas de melhor performance nos pilares do movimento. Nós convidamos essas empresas, nem todas aceitaram, para uma pesquisa piloto no Brasil e uma avaliação muito profunda. Não foi uma autoavaliação, tá? Nós enviamos conjuntos de avaliações para todos os stakeholders das empresas. E aí o que eu quero dizer com isso, né? Nós enviamos avaliações para fornecedores dessas empresas, para consumidores, para a comunidade local, para todas as partes, né, acionistas afetadas por esse negócio, funcionários, para eles avaliarem essa organização quanti quali, né, a qualidade dessa relação, né, da empresa com essas partes. Então aí, apesar de ser uma pesquisa piloto, a gente avaliou aí nós tivemos, né, quase 1 milhão de avaliações de consumidores, 136 mil avaliações de colaboradores dessas empresas, 2.400 stakeholders ouvidos, né, comunidade local, governo local, enfim, variados, 141 indicadores monitorados no Brasil e 1.400 páginas de estudo de caso. Isso foi só o pilotinho de 2017 a 2019, para tentar chegar numa primeira tese, né, de doutorado e numa validade científica da tese de capitalismo consciente aplicada ao Brasil. Tá? Passa para a gente aí, Dani, por favor. E
E aí, nesse estudo que nós fizemos no Brasil, nós chegamos numa lista que nós chamamos, né, de lista de empresas humanizadas. Não é um ranking, não é uma certificação, é uma lista dessas empresas que está na tela de vocês agora, de organizações que têm um bom volume de práticas conscientes e toparam participar dessa avaliação. É importante dizer que o capitalismo consciente, né, vocês são embaixadores, né, e vão falar do movimento por aí, vão se engajar nas campanhas do Instituto, né? Importante que vocês saibam que a gente não certifica empresa nenhuma. Quem faz isso é o nosso movimento irmão Sistema B, né, no Brasil e no mundo. Nós temos muito orgulho deles também, mas o nosso papel é educar e inspirar negócios para que eles gradualmente implementem práticas conscientes nos pilares do movimento. Tá? E aqui tem uma lista de empresas que se destacaram com um bom volume de práticas conscientes nessa primeira edição da pesquisa. O que eu acho que é legal nesse slide aqui é porque ele é super plural, né? Então a gente tem desde um banco cooperativo, a uma empresa como a Natura, né, que também é uma empresa certificada B, tem uma empresa familiar aqui que é o Grupo Jacto, a gente tem uma fazenda aqui, né, que é a Fazenda da Toca, tem startup, tem marca de roupa, tem um pouquinho de tudo, né? E nós reconhecemos essas empresas nessa primeira fase do estudo, tá? E aí, uma notícia legal, que acho que pode ser um bom começo de engajamento para vocês como embaixadores. Até semana que vem, a edição 2020 da pesquisa está aberta. Nós já temos agora, né, 167 empresas em avaliação. Tem gigantes do Brasil, como a Danone, o Bradesco, essas empresas da primeira edição, as associadas do Instituto, né, as empresas associadas ao movimento aqui no Brasil, a própria B3, a Bolsa. Então tem um movimento enorme de expansão dessa pesquisa. Quem pode participar da pesquisa? Toda e qualquer organização brasileira ou global com site no Brasil, com mais de 5 funcionários. Só 5 funcionários. Então a gente tem startup, tem cooperativa, tem de tudo dentro do funil da pesquisa, né? A pesquisa é de graça. Toda e qualquer empresa pode participar, com mais de 5 colaboradores de novo. E o que a gente entrega no final é uma devolutiva de uma página com o rating de consciência dessa empresa, o nível de consciência organizacional dela. Se essa empresa fizer parte da nossa comunidade de associados, ela tem benefícios maiores, ela tem devolutivas robustas, quantitativas e qualitativas, né? Mais de uma centena de páginas de resultados, dependendo do tamanho dessa organização. Ela também pode comprar esses relatórios separados, se ela não quiser se associar ao movimento. Mas uma coisa é importante que vocês saibam, a gente só associa, nós somos associativistas, né, como instituto. Nós associamos pessoas físicas como vocês, como embaixadores, nós estamos a quase 1.800 embaixadores hoje, e nós associamos empresas. Startups, a gente tem quase 50 no instituto hoje, associadas, e empresas médias e grandes de todos os tipos. Também estamos crescendo em bom volume, né, nos aproximando aí de quase 100 associados, pessoa jurídica, empresas. Quem que a gente associa? Quem topa participar da pesquisa. Por quê? Porque o Instituto ele acolhe toda e qualquer organização que diga assim para ser melhor, para evoluir, né? Para ser melhor para a sociedade e para suas partes, para os seus stakeholders. E a gente escolheu medir essa vontade das organizações participando da avaliação anual, até porque ela é de graça, né? Então, uma boa forma de se engajar para quem se interessar e tiver empresas para indicar da rede de vocês, onde vocês trabalham, é botando essas organizações na avaliação na pesquisa. E depois, convidando essas organizações para se associarem. E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre isso, escrevam para a gente, que nós temos materiais de campanha para vocês publicarem, nós temos todas as informações necessárias para que as empresas se inscrevam na pesquisa e se associem ao movimento no Brasil. É a melhor forma de fazer o movimento crescer e ele prosperar, tá bom? Nossa gestão em 2020. As gestões aqui no Instituto, gente, são de 2 anos. Então, eu estou diretor-geral do Instituto, eu fui conselheiro da última gestão, e eu fico por 2 anos nesse papel, se tudo caminhar bem, se Deus quiser, até fevereiro de 2022, quando a gestão vai ser toda renovada e os conselhos também. Nós temos um conselho deliberativo que me acompanha e fiscaliza o meu trabalho e do nosso time aqui. Ele é composto por executivos e executivas de várias empresas importantes do Brasil. E nós temos um conselho emérito.
e mais para frente vocês vão ver a carinha dessa turma também. Esse conselho emérito ele não é vinculado juridicamente ao Instituto, ele é composto de embaixadores e embaixadoras, executivos e executivas do Brasil respeitados que entendem, né, ser o caminho para os negócios brasileiros os princípios do capitalismo consciente. Eles se comprometem a divulgar e falar desses princípios, enfim, nas suas redes sociais, enfim, na imprensa. Então, eles sempre, uma Luiz Helena Trajano, né, um Renato Franklin da Movida, Gustavo Werneck da Gerdau, eles sempre estão ali na imprensa, na mídia, nas suas redes, falando do movimento para ajudar a promover o movimento, né? Hoje são quase 30 conselheiros eméritos ligados ao movimento. Aqui é o seguinte, esse slide, né? Nós, em fevereiro, antes de começar essa gestão em março, foi bem no comecinho da pandemia que a gente teve troca de conselho e gestão, nós fizemos uma reflexão sobre uma revisão do nosso propósito, porque o propósito global do movimento, vocês ouviram lá, né? Elevar a humanidade por meio dos negócios. A gente falou, a gente precisa aterrissar esse propósito para o Brasil e contextualizar ele, né? Porque o Brasil é um país muito, muito particular, né? Com uma desigualdade tão latente, tão potente, né? Tão forte, com desafios sociais e ambientais tão grandes, de todos os tipos, né? Então, nós discutimos um pouco qual era o papel do Instituto no Brasil, né? Olhando até para outras organizações que, de alguma forma, dialogam, né? E pautam sobre consciência nos negócios, né? No Brasil. E a gente percebeu que essas eram as coisas que a gente queria muito mudar, ou cooperar, contribuir para mudar no Brasil. Esse imediatismo, né, a rigidez na hierarquia, o poder concentrado, né? Poxa, o capital e o poder no Brasil é muito concentrado, né? 81% do capital, né, do varejo bancário está em 5 grandes bancos, né? Sendo que 2 deles são públicos, né? Essas relações tóxicas, né, que a gente vê nos ambientes de trabalho, essa visão de escassez, né, que muitas vezes a gente tem, né, de só competir, não cooperar, né, de achar que não tem para todo mundo, é só para a gente, né? A falta de visão de ecossistema, de interdependência, né, entre meio ambiente, sociedade, organizações como um todo, governo, academia, né? O capital extremamente concentrado, como eu já falei, a diferença, né, de múltiplos de remuneração, não sei se vocês acompanharam, dado CVM, né, do meio do ano passado, tem empresas no Brasil que o múltiplo de remuneração entre quem menos ganha e quem mais ganha passa de 3.000 vezes, né? Então, empresas concentrando mais capital, mais poder, né, como agentes de acentuação da desigualdade no país, né? A gente acredita que dá para ser diferente, né? Que dá para as empresas serem agentes de redução de desigualdade, né? De geração de impacto socioambiental positivo, né? E a falta de Brasil na pauta da gestão, né? A gente acredita que as empresas elas têm sim corresponsabilidade com o que acontece no país, né? Elas não têm que olhar só para os negócios delas. A gente entende que, claro, já é muito difícil ser uma empresa, né, empreender no Brasil. É difícil manter emprego, né, ainda mais num ano difícil como o nosso, né? A gente teve movimentos especiais como o Não Demita, mas elas não podem parar só aí, né? As empresas têm que cuidar dos seus stakeholders, da comunidade, do meio ambiente, entendendo que isso não é mais um trabalho para a empresa, né? Isso, inclusive, é uma forma de gerar ainda mais prosperidade econômica, social e ambiental para todas as partes, para todas as pessoas, sem deixar ninguém para trás, né? E acho que a tese de capitalismo consciente, a beleza dela é isso, né? A essência da tese é a seguinte: o melhor jeito de se dar bem é fazendo bem. E se você cuidar das suas partes e tocar um negócio com um propósito, o lucro ele vai ser consequência, né? E você não vai deixar ninguém para trás, né? Você vai gerar prosperidade social, econômica e ambiental coletiva, né, no tempo. Agora, claro que se você quiser maximizar o lucro e só olhar para o balanço do trimestre, alguém vai perder nessa história, né? Ou alguém. Normalmente vai ser o meio ambiente, os seus fornecedores, seus funcionários, né? Então a gente acha que tem um jeito mais longo prazista de fazer negócio que faz todo mundo se dar bem, né? Não deixa ninguém para trás. O Instituto está aqui há 7 anos, como a gente falou. Acho que tem algumas fortalezas nossas que é importante que vocês conheçam e saibam, né? Então, o fato de nós sermos, né, científicos, né? Temos validade acadêmica, estarmos embasados, né, com uma literatura global robusta, o fato de sermos movimento global, o fato de estarmos mapeando práticas conscientes de empresas brasileiras são todas coisas que jogam a nosso favor, nós todos aqui, vocês agora como embaixadores, para a gente defender esse jeito de fazer negócio onde quer que a gente esteja, né? A gente tem uma presença na imprensa muito forte. Não sei quantos de vocês acompanharam, mas a gente tem colunas, né, fixas na Época Negócios, na HSM, a gente está sempre na imprensa e na mídia.
A mídia tem dado muito espaço para a agenda de sustentabilidade e consciência nos negócios, isso tem sido uma potência para a gente como instituto. Nós temos os nossos eventos, parcerias com instituições de ensino superior. Vamos lançar agora o CC Jovem, focado primeiro no público de jovem universitário, mas estamos já com planos para jovens adolescentes também. Existe literatura já do movimento global, que a gente ainda não traduziu, que é Capitalismo Consciente para Crianças, né? Explicar sobre essa forma de fazer negócios desde as crianças, né? Para elas já aprenderem, né? A importância de cuidar do meio ambiente, da sociedade, das pessoas, né? Desde pequenas. Então, assim, tem muita coisa bacana no movimento global e acho que a gente tem uma força muito grande com os nossos conselhos também, os executivos e executivas que emprestam o nome deles e são parte dessa jornada. Legal dizer para vocês também, gente, que Capitalismo Consciente não é um clube de líderes e empresas conscientes, né? Então, vira e mexe, a gente recebe lá e-mails de pessoas falando, porque eu comprei uma roupa da reserva e, sei lá, não tive uma experiência legal, por exemplo, né? Já aconteceu um negócio desse. E a reserva é associada ao movimento, né? Então, o Capitalismo Consciente não é o clube das empresas perfeitas ou conscientes, né? É uma organização que acolhe, de novo, toda e qualquer organização e pessoa que queira evoluir, que esteja na sua jornada de consciência, né? E isso não significa intolerância aos erros, né? Isso significa que a gente vai ter empresas na comunidade que vão estar mais à frente na pauta da Thalita aqui, né? Que é diversidade e inclusão. A gente vai ter empresas que vão estar mais adiante na pauta de compensação de carbono, talvez. Empresas que vão estar mais adiante no relacionamento com os fornecedores. Isso é muito plural e variado. Então, a nossa narrativa não é uma narrativa de exclusão, né? Não é uma narrativa de julgamento das empresas. É claro que tudo tem limite, né? Tem compliance. Então, se a gente tivesse em 2014, né, e a gente tivesse empresa da Lava Jato no meio da nossa base, a gente ia ter que se posicionar, né? Obviamente, mas só para setar um pouco o tom com vocês da nossa narrativa e comunicação, nós procuramos ter uma abordagem empática e inclusiva para as empresas, entendendo que elas vão estar em diferentes fases na jornada delas. A gente precisa educar, a gente precisa acolher, ajudar as organizações a se transformarem, tá? Acho que isso é bem importante que vocês estejam alinhados sobre nós. Se eu fosse resumir essa estratégia desse biênio do Instituto para vocês, são embaixadores, ela se divide em dois pilares. O primeiro é crescer, tirar esse negócio de São Paulo, levar ele para o interior do Brasil. Então a gente fez uma parceria com a Bittencourt e nós estamos lançando até o final desse ano 14 filiais regionais. Então a gente tem uma estrutura, vocês que são embaixadores, se vocês tiverem interesse por levar uma filial do Capitalismo Consciente para a região de vocês, escrevam para a gente. A Dani vai explicar para vocês como é que é essa dinâmica. Os capítulos regionais, as filiais regionais, funcionam com líderes ou colíderes que precisam obrigatoriamente ser embaixadores certificados por nós para juridicamente representarem o movimento, o instituto, suas campanhas, projetos e ações na localidade que vocês estão inseridos. A gente já tem núcleos avançados em Sorocaba, aqui no interior de São Paulo, Vitória no Espírito Santo, Belo Horizonte, Brasília, Recife, um núcleo de informação em Fortaleza, um núcleo de informação em Florianópolis, um núcleo de informação em Porto Alegre, em estágio mais inicial, e em vários outros lugares que eu não vou lembrar mais, porque a gente já tem mais de 20 conversas abertas. Então, se vocês tiverem interesse por engajamento local, no mínimo, a gente vai ter uma comunidade de informação ou já pré-lançada. Se não, vocês podem ser pioneiros para lançar um novo capítulo filial regional do Capitalismo Consciente. É uma outra forma de vocês se engajarem com a gente também. A gente acredita muito que essa transformação do Brasil ela passa por capitalismo consciente na prática nos pequenos negócios locais, né? Então é legal contar as histórias das grandes empresas, de colocar essas empresas médias e grandes na jornada do capitalismo consciente, né? Eventualmente qualificar para uma certificação B do nosso movimento Irmão Sistema B. Mas eu sempre digo que capitalismo consciente vai acontecer no Brasil quando uma padaria de uma esquina se inspirar com a prática consciente da farmácia da outra, né? Da outra esquina. Então, isso é uma coisa super legal. Sorocaba, por exemplo, quem está puxando o movimento é uma padaria, chama Padaria Real. Então, a gente acredita muito nisso, precisa muito de vocês, não só para colocar empresas na pesquisa, mas para ou se engajarem nas nossas comunidades locais ou para ajudarem a alavancar mais filiais. A gente tem uma meta de, em 2 anos, abrir 30 filiais do movimento no Brasil e interiorizar essa mensagem, tá bom? Covid-20.
nós lançamos na pandemia um projeto de financiamento de empréstimo direto peer-to-peer, covida20.com.br, vocês podem acessar lá depois, para socorrer os pequenos negócios associados ao capitalismo consciente, ao sistema B no Brasil, principalmente. Então, a gente tem um filtro de impacto lá para poder aceitar os negócios, e nós já emprestamos mais de 3 milhões de reais para 65 rodadas de empréstimo de pequenos negócios brasileiros, que são, a gente diz aqui, sementes da nova economia. São negócios nascentes, já alinhados com esses princípios que nós estamos falando aqui, e eles foram altamente afetados pela pandemia. Nós ainda temos uma demanda grande de mais uns 2 a 3 milhões de reais de empréstimo direto na plataforma. Se vocês souberem ou tiverem interesse de emprestar, a partir de R$10 vocês conseguem emprestar na plataforma para esses negócios, regulamentado pela CVM, super legal e consciente, é um ótimo jeito de se engajar, mobilizar amigos, parentes, familiares para emprestar para esses negócios. Super seguro inclusive, obrigado, Manu. Manu jogou ali já o site da Movo, onde vocês podem achar os negócios. Vocês veem os videozinhos dos negócios, o que eles fazem, qual o tamanho da rodada que está aberta. As rodadas de empréstimo são para pagar folha salarial das pessoas e fornecedores essenciais, tá? A gente já conseguiu salvar quase 600 empregos diretamente com esse projeto durante a pandemia, e a gente precisa muito da mobilização e do empréstimo das pessoas lá, tá? Um projeto super bacana, super bonito, que vocês podem se engajar. E esse slide aqui eu vou usar já para chamar a Thalita aí, então, para ela já ir se preparando. A gente lançou uma campanha há 2 meses, um manifesto chamado Antirracista. Nós, inclusive, como Instituto, começamos assinando nós mesmos, nos comprometendo durante esses 2 anos com a transformação dos nossos conselhos e do nosso time. Então, a gente deve abrir vagas, por exemplo, aqui no Instituto até o final do ano. A gente tem a pretensão de lançar essas vagas para pessoas negras, para poder trazer mais diversidade para o nosso time. E a gente começou um movimento de prospecção de conselheiros também negros para trazer mais diversidade para os nossos conselhos, né? Então, nós assinamos primeiro, promovemos a campanha junto com o Sistema B, e tem centenas de empresas signatárias do Brasil e mais de 40 mil pessoas, lideranças signatárias dessa campanha. E como é a pauta da Thalita, eu vou chamar ela aqui já. Enfim, Thalita é da Blend Edu, parceira do Capitalismo Consciente no Brasil. A gente tem programado o lançamento de uma trilha especial de diversidade na nossa comunidade, mas ela vai falar um pouquinho mais da Blend, um pouquinho mais das sinergias com o Capitalismo Consciente, do Diversidade SA, que é a plataforma dela. E isso, pessoal, é mais uma forma especial que vocês sentem se engajar com a gente. Então, vocês podem se engajar por meio da pesquisa, convidando empresas para pesquisa, associando empresas. Vocês podem se engajar por meio do Covid, vocês podem se engajar por meio da campanha antirracista, e é mais uma forma de se engajar, essa que a Thalita vai contar para vocês. Depois da fala da Thalita, a gente conta um pouquinho mais de outras possibilidades que vocês têm sendo embaixadores do movimento. Então, bem-vinda, Thalita. Fica à vontade para falar um pouquinho aí para os nossos embaixadores recém-chegados. Não, obrigada, gente, pelo convite para participar aqui com vocês. Não tinha visto todos esses vídeos que foram apresentados no início, então me arrepiei, eu acho que junto com vocês assistindo. E acho que tem muito a ver, né? Acho que eu estar aqui hoje tem um pouco a ver com que, né, trouxeram como grandes objetivos, acho que hoje, do movimento em relação ao fortalecimento da comunidade também por meio de instrumentalização, né? Por meio de conteúdo, por meio de ferramentas práticas. Cada vez mais, assim, a gente tem visto no nosso dia a dia como diversidade é um tema que está ganhando importância na nossa pauta, né? E isso tem, obviamente, né, um embasamento, um chamado, digamos assim, ético e moral, né? Porque a gente precisa, de alguma forma, reduzir as desigualdades que existem no Brasil, mas também existe um imperativo de negócio, né? O próprio Larry Fink, que mostraram aí uma frase dele, né, da BlackRock, apoiando o capitalismo consciente, ele também já falou que prefere investir em empresas que tenham maior diversidade, que vai priorizar isso. Em janeiro desse ano, no encontro que teve, né, em Davos, do Fórum Econômico Mundial, a gente teve, por exemplo, o CEO da Goldman Sachs dizendo que não vai participar de IPO de empresas que não tenham diversidade. Então, resumidamente, essa pauta chegou e está cada vez mais forte dentro das organizações, né? E até agora, durante a pandemia, a gente viu os debates sobre,
né, o trainee da Magalu, enfim, todos os movimentos sociais também em relação à morte do George Floyd. Então, é um tema que está muito em ebulição na sociedade e nas organizações. E aí, entra um pouco da minha história, o que eu estou fazendo, o que é a Blend Edu. Eu trabalho com diversidade organizacional desde 2011. Então, eu brinco que assim, na época era tudo mato, né? Assim, não tinha muita empresa falando sobre esse assunto. Foi um tema, né? Um projeto que, quando eu estava trabalhando no RH corporativo, na época da Vale, fez muito sentido para mim, pessoalmente, enquanto uma mulher lésbica, e profissionalmente também, porque eu vi o impacto naquele trabalho. E, ao longo da minha carreira, eu comecei a ficar ali meio incomodada, meio que refletindo como é que eu poderia, talvez, ajudar outras organizações nessa jornada. E isso foi onde eu comecei a pensar na criação da Blend Edu, com o grande propósito de construir um futuro mais inclusivo pelo poder da educação, né? Então, quando eu falo pela educação, é muito acolhendo as pessoas, mostrando para elas a importância desse tema, sensibilizando elas sobre o que elas podem fazer para gerar mais igualdade de oportunidade. Então, é um pouco daí que veio a ideia da Blend Edu. E o que a gente começou a ver, né, é que o tema de diversidade ele ainda está muito concentrado, né, no eixo Rio-São Paulo, em grandes organizações, né, que têm aí, às vezes, orçamentos muito grandes. E a gente queria democratizar o acesso, de alguma forma, democratizar o acesso a esse conteúdo e as melhores práticas de diversidade, para que a empresa não precisasse ter ali R$150 mil, R$300 mil de orçamento para fazer alguma coisa ou para estruturar um bom programa ou para ter acesso a bons conteúdos. Então, recentemente, a gente criou também uma plataforma, né, que é um produto da Blend Edu, é uma plataforma chamada Diversidade SA, que funciona de alguma maneira parecido com o capitalismo consciente, né? A empresa ela faz adesão a essa comunidade empresarial, também pagando, né, um valor ali pela adesão dela anual, e ela tem acesso com isso a conteúdos exclusivos, a materiais que ela pode compartilhar com seus colaboradores, e é um ambiente de troca entre empresas e entre organizações. E aí, alguns meses atrás, a gente acabou conversando, né, com o pessoal aí que está liderando o capitalismo consciente aqui no Brasil e vendo que tinha um matching de propósito, né, que é impossível hoje em dia a gente falar de negócios conscientes, né, e até trazer essa pauta para o Brasil sem pensar em diversidade, sem pensar em inclusão, por uma perspectiva de gênero, raça, etnia e por aí vai. Então, a gente acabou de formular essa parceria para que as empresas que fazem parte do capitalismo consciente tenham benefícios e descontos para aderir à Diversidade SA, para aderir à nossa comunidade empresarial, e, ao mesmo tempo, a gente vai gerar alguns conteúdos exclusivos sobre a diversidade para vocês. Então, vai ter aí em breve, né, possivelmente em outubro, a gente está fechando a data, um webinar específico sobre diversidade, onde eu também vou poder apresentar ainda com mais detalhes, né, a própria plataforma, a Diversidade SA, os benefícios, os conteúdos que a gente já tem ali dentro. E, como já falaram aí, já deram um pouquinho do spoiler, a gente também vai montar meio que uma trilha, né, então trazer um conteúdo ali para vocês começarem a ter esse embasamento também conceitual, porque a diversidade é um tema novo, é um tema, né, em muita transformação, é um tema sensível, que não necessariamente tem uma única resposta certa. Então, acho que para a gente pensar em negócios conscientes, é importante a gente também estar mais preparado para ter o diálogo sobre diversidade, e é nisso que a gente quer ajudar vocês aí nessa trajetória. Bom demais, Thalita. Show. Thalita, quer deixar o site do Diversidade SA? Acho que é super legal o pessoal navegar e dar uma olhadinha. Com certeza. Vou botar aqui já o site da Blend, tá? E o do Diversidade SA vou botar logo aqui do lado, vou mandar no chat para vocês. Muito legal, muito legal. Pessoal, eu acessei o Diversidade SA lá, é incrível mesmo, então quando a gente estava buscando um parceiro para o capitalismo consciente para trazer essa pauta de inclusão e diversidade com mais força para as empresas da comunidade, para os embaixadores, e acho que a narrativa da Blend, da Thalita, fez todo sentido. E o Diversidade SA, de fato, é uma solução muito inclusiva, por definição, e de muito fácil adesão para as empresas, para as organizações, para as pessoas que queiram mergulhar nessa pauta e implementar. Então, acho que vai ser ótimo para a nossa comunidade de empresas, né?
A gente vai ter a devolutiva da pesquisa Empresas Humanizadas do Brasil, então falei para a Thalita que todas as empresas que nós percebemos, né, que no seu nível de consciência existe oportunidade relevante, né, prioritária em inclusão e diversidade, eu imagino que vão ser muitas. A gente quer fazer um trabalho bacana com a Blend e com a Thalita, mas fiquem à vontade para acessar, para contribuir. Se vocês quiserem multiplicar isso, vai ser super legal também. É o parceiro oficial do Capitalismo Consciente no Brasil para a agenda de diversidade e inclusão. Obrigado, Thalita. Show. Dani, você volta para a gente a apresentação um pouquinho, para a gente chegar ali na parte final? Volto sim. E aí, gente, a gente vai abrir aí para um campo de troca com vocês, né? Já estamos quase acabando, faltam uns 2 slides só aqui desse primeiro onboard mesmo. E a gente quer, enfim, deixar os últimos 20 min aí abertos para qualquer pergunta que vocês tenham dúvidas de engajamento e tudo mais. Então, mic aberto já aí. Bom, Conselho Emérito, isso tem no nosso site, mas aqui só para vocês terem prefeito de transparência, tá? A gente tem 3 encontros anuais com eles, tivemos um semana passada. Então, tem de Luiz Helena Trajano, a Rony da Reserva, Franklin da Movida, Patrícia Braille, o Almada, presidente do Bancob. Enfim, é uma turma que cresce quase a cada 2, 3 meses, pessoas que são muito influentes no Brasil, como executivas e que topam esse desafio, né, de multiplicar por meio de imprensa e suas redes os pilares do movimento, tá? E o deliberativo, essa turma é para quem eu respondo no dia a dia. Então a gente tem aí desde o próprio Pedro, né, que faz toda a operação da pesquisa em aliança com a USP, né? A gente tem Bancob, temos sustentabilidade do McDonald's, temos a Tarsila, que hoje está no Comitê de Sustentabilidade do Santander, da Duratex, Grupo Baumgart, da Movida, a Lígia, que estava na Danone, agora ela está no Grupo Ultra, a Isa, que foi assumir a área de educação da XP. Então, tem todo tipo de empresa, enfim, plural, diversa, em diferentes estágios e fases na jornada do capitalismo consciente, mas são pessoas incríveis que, super fãs dos pilares do movimento, estão tentando, a seu tempo e do seu jeito, implementar capitalismo consciente nas suas empresas, né? E a turma que opera mesmo no Instituto, o Hugo, presidente do conselho, eu por esses 2 anos aqui na direção, Dani com operações, Paro com educação, Manu com comunicação, a gente ainda tem Lia, Gabriel e Roberta na nossa operação do dia a dia, e em breve aí, se tudo caminhar bem, vamos abrir novas vagas no Instituto aí, porque o trabalho está crescendo. Essa aqui eu vou deixar essa bola para a Dani aqui, que ela gosta de explicar para vocês um pouquinho, para além de tudo que a gente explicou, que podem ser formas de se engajar com o movimento, vocês têm outras possibilidades dentro do programa de embaixadores também, a Dani vai explicar para vocês. Oi, tô aqui de volta, de óculos. Enfim, a gente gosta de deixar esses últimos slides para lembrar vocês daquilo que muitas pessoas nos perguntam, né? O que a gente espera de vocês e, logicamente, a gente espera um super engajamento para que vocês levem capitalismo consciente para as empresas onde vocês trabalham ou com as quais vocês se relacionam, para aquelas que vocês conhecem e acham que tem uma identificação. Essa ampliação de discurso é sempre muito importante porque ela é levada por pessoas que acreditam muito nisso e que reconhecem capitalismo consciente em ações diversas que estão ao nosso entorno. Então, engajem-se por nós e nos ajudem a expandir essa mensagem, não só pelos seus contatos, mas também para outras empresas e aquelas que vocês considerem que sejam empresas relevantes e que poderiam estar na pesquisa, que tragam para nós, que nos recomendem para que a gente possa levá-las para a pesquisa também, empresas humanizadas. O meu PPT hoje não tá bacana comigo, ele está travando para caramba. Então, toda vez que eu fico dando play aqui, sem vocês verem, e o bichinho não está mudando. Mas, enfim. Aproveitar que está travado aí, só para dizer um negócio, gente, a pesquisa 2020, ela infelizmente vai ter que fechar por força do final do ano mesmo, na semana que vem, mas em novembro a gente já abre na HSM Expo a pesquisa 2021, tá? A gente vai abrir bem antes. Então, se não couber na pesquisa 2020, vai entrar para a esteira de 2021 já. Bom, mudou. Então, o que vocês podem esperar da gente, né? A gente quer construir o melhor conteúdo do mundo para vocês, para que vocês tenham a melhor experiência possível com o Instituto. E para isso, a gente sempre
pede para que vocês acolham com carinho as nossas newsletters e as nossas zines quinzenais. A gente faz uma curadoria especial, uma mini revistinha, uma mini monografia que segue para vocês por e-mail a cada 15 dias, chama Zine, e lá a gente tem um conteúdo feito só para vocês. A curadoria é 100% nossa e a gente espera com isso levar um pouco mais de conteúdo vertical para vocês sobre capitalismo consciente, além, logicamente, de todos os talks que a gente faz, levando todos os nossos conselheiros e os nossos convidados para a tela, agora para a tela, né? Se Deus quiser, no ano que vem, para o palco também, para que vocês possam usufruir um pouco das opiniões que a gente tem no nosso ecossistema capitalista consciente. Além da literatura, todos os livros estão à disposição no nosso site, vocês podem adquirir, e todos os associados têm 10% de desconto, então não precisa procurar na livraria, pode procurar com a gente, que fica mais fácil de comprar e é um pouquinho mais barato. E, obviamente, a gente tem como entregar agora, a partir desse ano, a formação em capitalismo consciente. A gente tem, e o spoiler é assim, o Dario acabou não falando, mas do lançamento da comunidade nos próximos 15 dias. E dentro da comunidade, a gente vai ter uma trilha especial de conteúdo só para os nossos embaixadores Zoom, que é uma trilha especialíssima de vídeos que a gente criou, mais alguns conteúdos, que eu ainda não posso contar quais são, mas que a gente está desenhando só para vocês, em 15 dias está tudo pronto para vocês poderem ver. Mais do que isso, para aqueles que quiserem seguir para um aprofundamento ainda maior em capitalismo consciente, a gente sugere um upgrade para a categoria 3, onde lá vocês podem encontrar a formação de capitalismo consciente com 8 horas, diversos conselheiros dando essa formação, em 4 aulas que são, digamos assim, que são online presenciais, porque são online com as pessoas do outro lado da tela realmente estando ali para atendê-los, não é um EAD. E a gente convida todos vocês para poderem seguir junto. Está aqui a planilha, um pouco daquilo que a gente está construindo para vocês, o nível 0 para os embaixadores, com essa coletânea de vídeos, o nível 1 de 8 horas, que qualifica consultores, professores e profissionais a falar com mais propriedade acerca de capitalismo consciente, e é também a certificação, para vocês terem uma ideia, para os líderes de filiais, líderes e co-líderes que pretendem seguir adiante numa expansão regional, é a única premissa que nós solicitamos, e para vocês entenderem que a gente já está construindo o nível 2 e nível 3 para que vocês possam se super especializar em capitalismo consciente, conseguindo até seguir a um patamar de entregar capitalismo consciente para outros clientes em nome do Instituto. Obviamente que, para aqueles que seguirem com a gente, e eu peço desculpas porque esse slide foi atualizado, mas provavelmente o meu PPT deu errado aqui, as datas eu vou corrigir depois para que vocês possam ver, mas para todos aqueles que seguirem conosco para outubro, a gente vai dar um presente para aqueles que quiserem fazer um upgrade para a categoria 2 e para a categoria 3 também, são pacotes de livros que vocês vão poder escolher. Deixo aqui os nossos contatos, tanto o meu quanto do Dario. O Pedro Paro não esteve presente hoje, que é o nosso diretor de educação e também responsável pela pesquisa em empresas humanizadas, mas queria deixar para vocês os nossos telefones, e são pessoais, e os nossos e-mails também, a gente responde. Não temos secretários e não temos robôs, a gente responde sozinhos, todos nós, e fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Eu vou tirar a apresentação para que vocês tenham espaço para que a gente possa fazer uma troca aí com perguntas e respostas com o Dario. E com a Thalita, logicamente, que é a nossa convidada de hoje. E contigo, Dani. Bom demais, obrigado, Dani. Então, gente, é o seguinte, né?